galera, estamos aqui para fazer mais uma cobertura máxima GGE e Gimbo. E eu estou aqui com o professor Marcos de Andrade, professor de literatura. Professor, muito obrigado por estar vindo aqui para a gente conversar e responder as dúvidas aí dos feras. Meu querido, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com os nossos feras, o pessoal aí na internet que também vai acessar, vai pegar as dicas. Eu acho que é um momento especial para a gente poder bater um papo sobre a prova do Enem. Obrigadão. Massa. Então vamos lá, professor. O que muita gente pergunta é se o aluno que está fazendo o Enem e vestibular, se ele tem que estar preparado somente para a produção de texto, produção literária nacional. Ou será que é importante também ele estar antenado aí com outras coisas de fora? Interessante esse questionamento, né? Se tem aquela ideia de que prova de literatura fala só de literatura. Então a gente convencionou que se trabalharia a linguagem, eu quase que tirei o livrinho do Angry Bird, se trabalharia a linguagem pelo viés da língua portuguesa, envolvendo aí a parte de análise linguística, gramática, interpretação de texto, a produção literária, literatura, né? E a produção textual com o pessoal de redação. E a prova de linguagem do Enem, ela vai um pouco além, ela ultrapassa um pouco isso. A gente tem, por exemplo, dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, o trabalho, por exemplo, com a educação física, linguagem corporal, né? Então, há um papel importante do educador físico para a prova de linguagem do Enem. O professor de artes tem um papel fundamental. Então, o Enem valoriza a formação que aquele sujeito teve, não só no ensino médio, mas a formação que ele teve durante a trajetória estudantil dele toda. Então, como é que isso vai impactar a literatura? A produção literária vai ser vista como produção artística ou cultural. Então, ela vai estar sendo trabalhada dentro do arcabouço cultural brasileiro. Então o cara tem que estar antenado com, por exemplo, com a possibilidade de você pegar um texto literário e associar aquilo a uma intervenção artística no meio da rua, né? a um grafite na parede de uma cidade, né? Relacionar o grafite da parede da cidade com a arte rupestre da pré-história e com a poesia marginal dos anos 70, compreende? Então a visão do fera tem que estar muito aberta para essa possibilidade, na verdade, para esse potencial que eu acho que tinha de ser trabalhado mesmo. Estava em falta isso. Trabalhar a literatura, de fato, como um produto artístico-cultural, porque é isso que ela é, né? E o Enem tem essa tendência de analisar, buscar do estudante a capacidade de analisar, interpretar, aplicar, né? Relacionar os textos ao contexto de produção de produção e de recepção desse texto. Então, vai um pouco além daquele estudo tradicional de literatura que meio que se cristalizou na cabeça da gente de que, não, vou estudar um estilo de época, vou rever um pouquinho de história associado àquilo que se produziu e fica por aí, depois eu tenho que memorizar ou lembrar de um monte de característica de autor, saber do que se tratam algumas obras, etc. Isso não vai mais acontecer, pelo menos não exatamente daquela forma que vinha acontecendo. Acho que é importante frisar isso aí, daí a importância dessa pergunta, né? E nesse universo tão grande, assim, de tantas coisas que podem ser abordadas, de cultura e arte, como é que isso pode ser cobrado? Esse interessante. arcabouço todo aí. Assim, isso pode ser cobrado, eu já dei uma diquinha aí na resposta na pergunta anterior, né? Porque essas associações de linguagens diferentes, literatura e cinema, artes plásticas e poesia. Então tudo misturado, né? Exatamente. Essas intersecções, elas são alguns dos bons vestibulares tradicionais, inclusive da Federal de Pernambuco, já vinham caminhando nesse sentido. E o Enem, ele vai nessa seara, sabe? Eu acho interessante, por exemplo, imagina, vê que legal, uma questão que envolva produção cultural, identidade nacional do povo brasileiro, o aluno se pensar enquanto cidadão, enquanto brasileiro, isso é uma coisa bem Enem. O Enem quer que o cara reflita sobre essa identidade nacional. E a linguagem da internet, por exemplo, né? As novas tecnologias, já que a gente está aqui na Gimbo. Aí, digamos que apareça, o cara pega para uma questão, estou elucubrando aqui, sabe aqueles doodles que a Google faz periodicamente? Exatamente.
Digamos que foi o aniversário de nascimento ou de falecimento de um poeta. Aí ele pega aquilo ali, né, pega aquele doodle, coloca como sendo o texto da questão, a imagem do doodle, da Google, e vai trabalhar ali em cima não apenas aquele poeta homenageado, não apenas a obra dele, mas a própria internet como uma espécie de museu, né, de guardiã da cultura nacional do povo brasileiro. A internet está se tornando um mecanismo para você lembrar de memória da cultura. Vê que legal, né? De memória cultural. Eu vejo o Doodle da Google como um mecanismo dessas novas linguagens, das novas tecnologias que estão funcionando como um guardião de memória. Então ele está tendo, né, nessa era da informação, um papel de museu virtual que vai lhe trazendo à memória esses autores, e não apenas literatos, né, mas músicos, né, compositores, letristas de música popular e por aí vai. Às vezes a gente nem lembra, eu por exemplo, às vezes eu não lembro, mas está lá, eita caramba, hoje é o dia do nascimento de tal pessoa, do falecimento de tal pessoa. É importante não só para a literatura, mas para a história, para a cultura do povo da gente, para a cultura universal, né, para a produção cultural e artística mundial. A semana passada mesmo, há uns dias atrás, estava o Nelson Mandela lá, né? Então, assim, você percebe que daria uma questão muito interessante, compreende? E que pode trabalhar literatura, mas poderia cair numa prova de ciências humanas, por exemplo, né? E nada impede de literatura aparecer na prova de ciências humanas. Afinal de contas, o que é literatura? É a produção artística, né? Já que literatura é uma arte, literatura é a produção de um homem contextualizado, né, historicamente, ideologicamente, politicamente, e o Enem quer que você pense sobre isso. Então, literatura pode aparecer não apenas na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, mas pode aparecer na prova de ciências humanas, pode aparecer um link na prova de matemática, por que não? Entende? Então, eu acho que é bem importante isso aí. O conhecimento literário pode vir quem viu o vídeo de Catiline na parte de redação, deve ter percebido como, de repente, um conhecimento literário pode garantir lá na segunda competência de redação uma boa nota, compreende? Pra então, conectar com as outras áreas do conhecimento humano, exatamente. Massa. Por aí. Professor, antigamente era cobrado assim, bastante a interpretação de texto literário no vestibular de modo geral. Para o Enem, isso ainda continua? É a realidade de ser apenas cobrado a interpretação? Não, né? Não, e assim, não bastasse o fato de que interpretação não é pouca coisa. Interpretar texto literário não é pouca coisa, não. Exige um leitor maduro, exige um leitor que tem a bagagem, né, de várias... bagagem de várias áreas do conhecimento e que tenha vivência, não apenas com o texto, mas vivência, né, de vida mesmo, leitura de mundo. Então, assim, interpretação de texto literário já não é um apenas, né? A gente já começa por aí. Mas, de fato, você pontuou muito bem. Houve uma tradição, meio que se criou assim, uma tradição nos vestibulares do país, nos bons vestibulares do país, e o Enem começou já seguindo um pouco essa tradição, de se privilegiar a interpretação do texto literário em detrimento da decoreba de características, etc. e tal, né? De momento histórico, de característica pontual de autor, de obra, etc. Beleza. Mas no Enem, nesse novo formato que ele ganhou, ele tem privilegiado isso também. Por quê? Porque isso pode não ser principal para o tipo de estudante universitário que o Brasil pensa para ele. Mas é importante. É importante que você chegue... Eu estava olhando, por exemplo, só para ter uma ideia, eu estava olhando uma prova para diplomata recentemente, Instituto Rio Branco, Itamaraty, e cai literatura. Cai literatura na prova de diplomacia, né? Na prova do Instituto Rio Branco. E cai literatura em profundidade, o cara tem que saber de crítica literária, o cara tem que saber análise literária, o cara tem que entender da historiografia da literatura nacional e tem que interpretar o texto literário. Então, assim, o Brasil quer gente que não apenas interprete, mas interprete com propriedade, interprete com toda a bagagem, exatamente, com toda a bagagem que é necessária ao verdadeiro hermeneuta do texto literário, ao verdadeiro intérprete do texto literário, né? Aquele cara que não faz uma leitura superficial, mas é o cara que faz a leitura linkando com a realidade, e o Enem exige isso,
e que conheça a obra, conheça o autor, saiba por que ele escreve daquela maneira, por que a linguagem dele é assim. O que é que tem a ver essa linguagem, esse jeito de escrever, ou esse gosto estético do momento, com a história do mundo e do Brasil naquele momento em que se foi produzido? Né? O que é que tem a ver esse gosto por um excesso de um tipo específico de figura de linguagem com a mentalidade do ser humano naquele momento? Compreende? Aquilo foi bem recebido pelo público da época? Sim, não, por quê? Compreende? Então eu acho que isso faz com que a gente pense o homem de maneira contextualizada e linke esse homem à produção cultural, porque o homem é um ser da cultura, né? O homem, quando ele resolveu viver em sociedade e resolveu se unir ao outro, se tornar sócio do outro, ele começou a produzir cultura. Antes ele era um ser da natura, ele era um ser natural, ele era muito mais próximo dos animais. Quando ele decidiu, né, se juntar aos outros homens e ser sócio dos outros, ele começou a produzir cultura. Então a gente não consegue se pensar se não for através da nossa produção cultural. Né? Interessante. Professor, para a gente fechar com a chave de ouro, Vamos lá. a pergunta que todo mundo quer saber. Existe algum movimento literário que mereça maior atenção pro Enem? Alguma coisa assim que tenha maior probabilidade de aparecer? Essa pergunta para a literatura é como querer adivinhar o tema da redação. Tem alguns movimentos literários que a gente pegou, alguns autores que a gente percebe que são bem recorrentes. E, mais uma vez, são recorrentes porque tem a ver com essa formação da identidade nacional do povo brasileiro, tem a ver com a nossa consciência crítica enquanto gente, enquanto povo, enquanto língua, enquanto nação. Né? E é importante para a gente se pensar. Então, quando a gente pensa assim, a gente percebe que os primórdios da literatura nacional são importantes, lá o período da colônia, lá próximo do descobrimento, quando nem literatura propriamente ainda se produzia aqui, o romantismo, que é o nosso primeiro movimento nacionalista de fato, o Brasil, país independente. Machado de Assis é um autor extremamente importante, que foi um dos melhores leitores do Brasil do tempo dele e com uma atemporalidade nessa leitura crítica que é fantástica. E aí a literatura moderna e contemporânea, que tem aparecido com muita frequência para que o aluno comece a pensar esse Brasil de maneira crítica, como os modernistas fizeram, e também se antenar às linguagens da contemporaneidade. É importante que o estudante saiba ler a literatura do tempo dele. Claro. Né? Isso aí tem aparecido com bastante frequência. Massa, muito, muito legal. Então, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo. A gente já está com o tempo meio estourado meio aqui, estouradinho aí, mas foi ótima a conversa. Valeu, obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço, meu irmão. Valeu. Até a próxima. E você, fera, deixa o comentário aqui embaixo, fala aí o que você achou da conversa e a gente se vê no próximo vídeo da Cobertura Máxima GGE e Gimbal. Até mais. Até lá.